Capítulo 23. 2 dias depois, quando eles acordaram de novo no mundo de Yumi, ela estava se sentindo um pouco melhor. Tinha passado o dia no mundo de Pintor meditando enquanto ele percorria a cidade, testando a nova liberdade concedida pela mudança que Estampa fizera no laço deles. Como ele voltara rápido e naturalmente à liberdade? Será que se sentia limitado agora que estavam de volta ao mundo dela, onde sua ligação mal chegava a 3 metros de distância? O que significava o fato de ela ter permanecido no quarto dele pensando o dia inteiro? Ela foi até a janela, olhando para fora enquanto ouvia Pintor pegar seu desjejum com as atendentes. Ela assistiu às safras e se elevando cada vez mais alto no céu, enquanto os pontos quentes no chão passavam de calorosos para escaldantes. As plantas giravam como crianças brincando em uma rara chuva de primavera. Ela as viu pairando no ar e invejou sua liberdade. Até safras cultivadas tinham mais independência do que ela. Assim que teve aquele pensamento, Yumi o esmagou. Esmagou o seu anseio, sua vontade de perambular e seus sonhos, até que eles estivessem tão achatados quanto papel, para que fossem arquivados com mais facilidade em sua alma. Apesar de tudo, este ainda é meu instinto, pensava enquanto ouvia Pintor comer. Eu sei que mentiram para mim. Contudo, meu treinamento se mantém. Esse é um fato deprimente. Abuso é uma forma de cativeiro mais eficaz do que qualquer cela. Uma batida soou na porta e Yumi se virou, inclinando a cabeça para o lado. Por que alguém estava batendo? Durante toda a sua vida, quando as pessoas queriam falar com ela, simplesmente entravam. Pintor disse para entrarem. Leon abriu a porta, imaculadamente vestida em branco e azul escuro, as longas mangas, as longas mangas do toboque cerimonial engolindo suas mãos. Ela se curvou. Ao seu dispor, escolhida. Pintor acenou com os palitos de maipom para que ela entrasse. Ela deixou os tamancos para trás e se ajoelhou diante dele em uma postura que poderia ter parecido humilde para outra pessoa. Li Yun, contudo, parecia incapaz de curvar totalmente a coluna. Seus cotovelos estavam rígidos demais sobre os joelhos e ela baixou a cabeça só a alguns graus. Era, tecnicamente, uma pose de desculpas, segundo a definição mais estrita da palavra. Ela parecia sentir muito do mesmo modo que o comandante de um tanque estaria arrependido depois de destruir sua casa. Ele podia estar errado, mas ainda estava em um tanque. Como você descobriu? Perguntou Li Yun finalmente. Ele continuou comendo, mas olhou de relance para Yumi, deixando que ela assumisse o controle. Ela assentiu, grata. Descobriu o que, Li Yun? Perguntou, disse Yumi. Pintor repetiu as palavras com um ar apropriado de indiferença. Como ele conseguia fazer isso? Ela teria fenecido sob o olhar feroz de Li Yun. O movimento de reforma, admitiu Li Yun finalmente. Alguma coisa estivera fazendo pressão dentro de Yumi e arrebentou de vez quando Li Yun disse aquelas palavras. Até aquele momento, uma parte de Yumi havia acreditado que Huanji estivera mentindo ou confusa. Eu, disse Yumi. Alguém entrou em contato comigo, disse Pintor, inventando a mentira com uma facilidade preocupante. Alguém que achava que eu estava sendo tratada de modo injusto. A pessoa me deixou um bilhete algumas semanas atrás. Não havia nome. Só uma ativista aleatório, suponho. Leon engoliu a mentira facilmente. Você não deveria ter me ensinado a ler, continuou Yumi, e ele repetiu as palavras. Eu seria uma prisioneira muito melhor dessa maneira. Você não é uma prisioneira, disse Leon. Você é uma serviçal. Sim, disse Yumi, com ele repetindo. Eu sei. Leon respirou fundo.
Esse é o motivo, então, para toda a estranheza das últimas semanas? Pintor olhou para Yumi. Sim, disse ela para que ele repetisse. Até certo ponto. Aquela falsidade também veio para ela com facilidade. Assustadora facilidade. Leon se levantou e assentiu. Muito bem, então. Ela se virou para partir. Eu a encontrarei no lugar do ritual, onde cuidarei de suas necessidades hoje, escolhida. Espere, disse Yumi através de Pintor. É isso? Acabou? É tudo que vai dizer? Não é incomum, disse Li Yun enquanto calçava seus tamancos. Uma pessoa mais jovem buscar ir além dos seus limites. Eu esperava que uma atitude tão comum não a tomasse, mas somos todos fracos diante dos olhos dos espíritos. Ela olhou para o Pintor. Ainda somos os servos do povo. Até a Yokihijo mais reformada cumpre seu dever nesse sentido. Então vamos continuar. Além disso, sei que você foi bem treinada. Vai superar esse ataque de petulância. Yumi arquejou baixinho. Leon não falava de modo tão direto com ela desde os primeiros anos de seu treinamento. A mulher se virou para partir. Yumi sentiu uma palavra borbulhando para fora, quente demais para ser guardada. Leon. A mulher olhou sobre o ombro quando o pintor a chamou também. As outras vivem com as famílias? Perguntou Yumi. Voltam para elas, ou pelo menos visitam o lar? Não é algo inaudito, respondeu Leon. Que uma Yokihijo com inclinações mais liberais passe algumas semanas a cada ano com sua família de nascimento. Ela fez uma breve pausa. Você detestaria isso, Yumi? Nada para fazer? Sentar-se todo dia com pessoas que não conhece? Estranhos tentando fingir que são seus pais? Você seria infeliz. Não acho que eu teria gostado de. Não acha que eu teria gostado de poder escolher? Perguntou Yumi através de Pintor. Você tem a escolha, disse Leon. Sempre teve. Perdoe-me por não apontá-la para você, já que a teria destruído. Então ela foi embora. Eu, de modo inferior, odeio aquela mulher, murmurou o Pintor. Por favor, não diga isso, sussurrou Yumi. Como você vai defendê-la? Perguntou o Pintor, se levantando. Depois do que ela fez com você. Ela é minha. Ela não conseguiu formar a palavra. Ela me criou, da melhor maneira que sabia. E ela está certa. Ainda sou uma serviçal do povo e dos espíritos. Então nada muda. Nada? Disse ele. Nada muito importante. Sua felicidade não é nada, Yumi. Você acha que estou mais feliz? Perguntou ela. Olhe para mim e diga que estou mais feliz desse jeito, Pintor. Ele a encarou, depois desviou o olhar. Bem, disse por fim. Acho que você ficará mais feliz quando esse período difícil passar. Acho que os espíritos também acreditam nisso. Já lhe ocorreu que talvez tenha sido por isso que eles nos envolveram dessa maneira? Para que você pudesse aprender a ser livre? Já ocorreu a você que talvez eles tenham me procurado em vez de qualquer outro Yokihijo? Retrucou ela. Porque eu fui treinada para ser inteiramente obediente à sua vontade? Pelo visto, isso é mais raro do que eu pensava. Ela saiu pisando duro pela porta que Leon deixara aberta. Ele a seguiu, felizmente, porque senão ela teria sido puxada de volta. Na fonte fria, ela tirou a roupa e foi direto para a água, mergulhando e deixando o frio suave envolvê-la. Então se virou e flutuou na superfície, olhando para o céu cheio de plantas giratórias, impedidas de ir longe demais pela atenção dos corvos e dos voadores.
tão além do alcance que era como se estivesse em outro planeta. Pintor também entrou na água, mas não começou a se lavar. Em vez disso, se virou e flutuou também, silencioso, boiando para perto dela. Yumi apertou bem os olhos e tentou não deixar que ele a ouvisse fungando. Se ele ouviu, não disse nada. Estou feliz em saber, sussurrou ela finalmente. Mesmo que doa perceber o quanto mentiram para mim. Mesmo que eu não esteja mais feliz neste exato momento. Estou feliz em saber. Então, obrigada por se esforçar para obter a verdade. Eu não fiz isso para descobrir a verdade, sussurrou ele de volta. Eu estava irritado e fui imprudente. Era isso que precisava ser, disse ela. Talvez você tenha razão. Talvez os espíritos queiram isso para mim. Ela tinha dificuldade em imaginar que isso fosse verdade. Provavelmente milhares de Yokihijo tinham vivido seguindo as mesmas tradições que ela. Se os espíritos não gostassem desse estilo de tratamento para suas serviçais, provavelmente teriam feito algo em relação a isso muito tempo antes. As mudanças na maneira como as pessoas como ela eram tratadas pareciam mais culturais do que doutrinais. Mas isso levantava uma pergunta desagradável. Será que os espíritos se importavam com alguma coisa? Ela havia falado com eles, interagido com eles, feito petições a eles. Eles não pensavam como pessoas. Não compreendiam as coisas como as pessoas. Então, por que se importariam se ela comia a própria comida ou se era servida por outra pessoa? Antes, sua confiança no sistema havia impedido esse tipo de pergunta. Agora, já não existia mais essa barreira. Ela poderia visitar a cidade de Torio, poderia conhecer sua família, ter amigos, poderia ter algo parecido com uma vida normal. O que era uma vida normal, afinal de contas? Como é a sensação? Perguntou baixinho. De ser capaz de decidir por si mesmo o que você faz a cada dia. Você provou um pouco disso no meu mundo. É daquele jeito. Deve ser avassalador, sussurrou ela. Simplesmente ser capaz de fazer qualquer coisa. Ser capaz de fazer amizade com quem você quiser. Escolher sua profissão. Mal sei selecionar um caldo para o macarrão. Você é tão bom nisso tudo, pintor. Como? Não é tão fácil para mim quanto você pensa, Yumi. Ela virou a cabeça na água e olhou para ele flutuando ali, fitando o céu. O que ele pensava quando via as plantas lá em cima, tão alto? Quando contemplava os enxames de borboletas se dispersando enquanto os corvos passavam voando, fazendo com que as plantas girassem? Ele via liberdade ou alguma outra coisa? Só porque você pode falar com alguém, disse o pintor. Isso não significa que vai saber o que dizer. É por isso que as coisas são estranhas entre você e os outros pintores? Vocês têm tantas coisas que poderiam dizer que não sabem o que dizer? Algo assim. Você poderia fazer outros amigos, disse ela. Eu nunca soube como fazer isso, disse ele com voz baixa enquanto flutuava. Deveria ser fácil. Parecia fácil para todos os outros. Mas, se esse é o caso, por que não funciona para mim? Talvez você não se esforçasse bastante? Perguntou ela. Era isso que meus pais falavam, disse ele. Que eu deveria apenas tentar. Só vá falar com alguém, eles diziam. Então eu ia. Tomava coragem, tropeçava e dizia as coisas erradas. Eu me sentia um tolo desajeitado e as pessoas riam de mim. Depois, meus pais diziam: Bem, você não devia ter feito isso daquele jeito, filho. Mas qual era o jeito? Ele se virou e olhou para ela.
Eu sei que parece ridículo para você. Eu tive todas as oportunidades. Minha vida foi fácil, livre, mas eu sempre me sentia como se estivesse do outro lado de uma grande janela de vidro. Podia ver o mundo passando do outro lado, podia até fingir que era parte dele, mas aquela barreira ainda estava ali, me separando de todos os outros. Ele desviou o olhar. Parece idiota, não parece? Não, ela fechou os olhos. Eu compreendo muralhas invisíveis, pintor. Ela deixou sua mão flutuar na direção da dele. Podia sentir que ele fazia o mesmo, estendendo a mão para ela, mas parando antes de alcançá-la. Então algo lhe ocorreu. Ela podia tocar a água, flutuar nela, porque sentia que deveria. Ela podia pegar roupas por um motivo similar. Haveria uma versão disso, uma maneira de pensar, onde ela poderia tocá-lo? Ela deixou seus dedos roçarem nos dele. Não funcionou. Em vez de sentir os dedos dele, ela sentiu aquele arrepio, aquela explosão de calor viajando pelo braço e atingindo-a no âmago. Ela arquejou, jogando água para os lados com um choque, e então afundou até que só a cabeça fosse visível. Ele engasgou e se virou para ela, a água escorrendo pelo rosto. Pintor, disse ela entusiasmada, vamos quebrar as regras. Até Li-Yun concorda. Eu posso fazer isso. Vamos tentar. Não é isso que eu tenho feito? Perguntou ele, enxugando o rosto. Vamos fazer algo mais, disse ela com os olhos arregalados. Vamos fazer uma loucura. Algo inesperado. Como o quê? Eu não sei. Você escolhe. É você quem tem um livre-arbítrio. Ele levantou uma sobrancelha para ela. Eu também posso ter, admitiu ela. Mas o meu é provisório. Vamos lá. O que vamos fazer? Ele a estudou por um momento, então corou profundamente. O que foi aquilo? Ah, sério, disse ela jogando água nele. Somente foi para isso? Você está surpresa? Disse ele gesticulando. De verdade? Ele sacudiu a cabeça, então começou a se ensaboar para iniciar o banho propriamente dito. Ela ficou matutando e logo se sentiu tola pelo súbito impulso de violar regras. O que ela teria feito se estivesse sozinha? Correria pela vila insultando os outros? Encararia cada pessoa que encontrasse em vez de baixar os olhos? Uma parte dela ficou intrigada com o pensamento. E se, disse o pintor, nós descobríssemos o que os eruditos estão fazendo naquelas tendas deles? O quê? Yumi se levantou e pegou um pouco de sabonete. Perguntando para eles? Não, Yumi. Ele sorriu. Nós não perguntaríamos. O que faríamos então? Entraríamos escondidos na tenda deles, disse ele, simulando movimentos de se esgueirar com os dedos, para ver o que podemos descobrir sobre seu equipamento. Talvez sabotá-lo. Ela sentiu o queixo cair, um sabonete em pó áspero escorrendo pelos dedos. Ele notou, fez uma pausa e olhou para ela. O que foi? Pintor, disse ela. Isso seria ilegal. Você queria fazer algo transgressivo? Como me vestir? Correr lá para fora e ficar pulando na frente das pessoas da vila. Ela murchou pensando sobre como isso seria constrangedor. Talvez por trás de um neck ou dois. Os espíritos querem que a gente faça alguma coisa, disse ele. E você tem razão. Provavelmente não é ensiná-la a comer sozinha. Ainda acha que nossa missão tem a ver com aquela máquina? Ela concordou. Mergulhou para enxaguar o sabonete e se levantou de novo. Acho. Então precisamos de informações, disse ele. Sendo assim, ela se aproximou dele na água, então percebeu que estava sorrindo, com as mãos perto do queixo, os cotovelos apertados contra os lados do corpo. Vamos lá então. Afinal de contas,
Provavelmente essa era a vontade dos espíritos. Mas como? Certamente seremos vistos. Aquilo seria um teste. Com certeza, se infringir ali ativamente não enfurecesse os espíritos, então, bem, nada menos que um insulto direto faria. Ainda bem que todo mundo nos deixa sozinhos várias horas por dia, não é? Pintor olhou para ela de relance e sorriu. Em um lugar onde ninguém pode se aproximar, e onde até mesmo fizeram um favor de remover os trabalhadores ocasionais que poderiam nos ver escapulindo. Conveniente, hein? Ela assentiu, dividida pelo entusiasmo que sentia. Não via a hora de se enxaguar, passando pelos sabonetes rituais em uma velocidade ofuscante e se vestir. Pintor não parecia nada nervoso enquanto Sheyung e o anjo os conduziam pelo caminho para o pomar, entre as árvores flutuantes e até o santuário elevado. Mas ignorou os suprimentos de pintura naquele dia, se ajoelhando até que Sheyung e o anjo saíssem de vista. Então olhou para Yumi, que concordou com entusiasmo. Seu coração, bem, ela não tinha um naquela forma, mas sentia como se tivesse disparado e suas mãos tremendo. Isso seria tão errado. A primeira coisa que Pintor fez foi pegar seus tamancos, tirar as meias e envolver o tecido ao redor da madeira. Não dá para se esgoelar muito se eu fizer barulho toda vez que der um passo. Uau, disse Yumi. Você realmente sabe muito sobre isso. Ele corou. Isso acontece muito nos dramas. Lá, as pessoas geralmente só tiram os sapatos. Achei que deveria fazer isso aqui, no nosso caso, para não gritar de dor a cada passo. Ele experimentou os tamancos e viu que estavam significativamente abafados com o pano ao redor. Se está tentando julgar o calor do chão em Torio, a pedra nos povoados não era quente o bastante para incendiar o pano. Poderia queimar uma pessoa se ela permitisse que a pele tocasse a pedra por um período prolongado, mas um toque casual não causaria danos. Tá parecendo um asfalto de calor. Ele assentiu com a cabeça para ela, então pulou para fora do santuário. Ela hesitou. Ia realmente fazer isso? Depois de uma vida de treinamento para se comportar de modo apropriado? Ela fechou os olhos com força e o seguiu, ora abrindo o olho, depois o outro. Pintor não havia notado sua preocupação. Ele avançara até uma das árvores maiores e estava empurrando com o dedo, fazendo com que ela oscilasse na sua corrente. Como é que essas árvores flutuam mesmo? Perguntou ele. Com as térmicas. Ele cutucou outra árvore. Elas são tão leves. Mesmo que estejam flutuando, não deveria ser tão fácil movê-las. Ele tocou uma, então pulou para trás, olhando para sua mão. O que foi? Perguntou ela. Eu me senti mais leve quando toquei nela, disse ele tentando mais uma vez. Então envolveu o tronco com os dois braços. Isso é tão surreal. Eu me sinto como um balão. O quê? Vou mostrar para você algum dia, disse ele, se afastando da árvore. As árvores podem flutuar com as térmicas, Yumi, mas de algum modo se tornam mais leves primeiro. Ele estava certo. Se você está se perguntando como isso funciona, essa é uma grande pista. As plantas no mundo de Yumi desafiam menos a física, mas se esgoelam enquanto a física está distraída com um drama legal na Ion Visão. Provavelmente alguma coisa envolvendo pêndulos. A física adora esse tipo de coisa. Com uma sensação crescente de júbilo transgressivo, Yumi seguiu o pintor entre as árvores preguiçosas que abriam e fechavam caminhos enquanto oscilavam em suas correntes. Ela rapidamente percebeu que não sabia como era a disposição da vila, exceto pelo poço de vapor no centro, as colinas com a fonte fria a oeste e o bosque ao sul. Pintor, contudo, parecia ter um senso de direção melhor. Talvez esse fosse o tipo de habilidade que a pessoa desenvolvia quando nem sempre tinha alguém para conduzi-la aonde precisava ir.
Ele conseguiu evitar sessões em que os trabalhadores estavam colhendo nozes das árvores. Então levou Yumi à borda do pomar, perto do lado sul da cidade, perto do lugar do ritual. Ali se agachou ao lado de uma árvore. Embora Pintor os houvesse levado para perto, a tenda que os eruditos montaram ainda estava a cerca de 45 metros de distância sob a pedra quente, além da cerca ao redor do lugar do ritual. 3 árvores grandes haviam sido acorrentadas ao chão perto da parte traseira da tenda para fornecer sombra. Isso os encobriria quando se aproximassem, mas primeiro precisavam cruzar os 45 metros de terreno aberto. Pintor olhou para o toboque ritual do dia, tingido de amarelo e vermelho vivos. Isso aqui se destaca demais, não é? Perguntou ele. Esse é o propósito, disse Yumi. Ele assentiu, então tirou o vestido. Yumi arquejou. Não pelo motivo comum. Eles tomavam banho juntos todos os dias. Além disso, havia mais 3 camadas por baixo. Mas aquelas eram roupas de baixo. O que está fazendo? Interpelou enquanto ele removia também a 2ª camada de saia. Pare! Ele sorriu de orelha a orelha e gesticulou para a camada final de roupas. Calças de seda fina que lembravam pantalonas, tingidas de marrom claro, e uma camisa verde folgada, também de seda reluzente, e que exibia demais a silhueta dele. Por baixo havia a faixa ao redor do seu peito e só. Ela rezou em silêncio para que ele não tirasse mais nada. Isso, disse ele, é bastante similar ao que os homens usam por aqui. Só que não, retrucou ela. Os trajes deles são completamente diferentes. São parecidos o bastante. Acho que de longe só vai parecer um trabalhador deixando o pomar. E se alguém olhar de perto, eles vão me ver, praticamente nua e absolutamente desvairada. Não vai funcionar. Ele olhou para a tenda como se fosse continuar de qualquer modo, mas não se moveu. Olhou para ela. Eu volto se você quiser, disse ele. É com sua vida que estou brincando, Yumi. Se eu for pego, é você que terá que viver com isso, partindo do princípio de que um dia trocaremos de volta. Então, você quer que eu pare? A escolha é sua. A escolha era dela? Que péssima ideia. Mas ela estava se sentindo inconsequente e determinada. As duas coisas ao mesmo tempo, de algum modo. Então, antes que ele pudesse pensar sobre o que estava fazendo, ela tirou o vestido externo e a 2ª camada também, ficando só com a roupa de baixo de seda. Vá, disse ela. Por quê? Você tirou a roupa? Perguntou ele. Você é invisível. Solidariedade, gritou ela. Então, respirando fundo, começou a atravessar a pedra. Outrora, ela teria imaginado que não poderia se esconder, por melhor que fosse o disfarce. Ela teria pensado que as pessoas instantaneamente reconheceriam Mayuki Rijo. Mas tinha vivido no mundo de pintor. Havia sido normal por uma semana e meia àquela altura. Bem, pelo menos durante a metade de cada dia que passara no mundo dele. Talvez. Talvez ele estivesse certo e ninguém fosse notar. Ela ainda se sentia como um rato do campo. Sim, um ratinho que havia caído do ninho na plantação de arroz e pousado nas pedras quentes durante o dia, precisando correr até ao terreno elevado totalmente à vista de todos os gaviões e corvos gigantes acima, queimando a cada passo. Ela confundia todo o som ao longe com um grito de alarme. Tinha certeza de que toda a figura se movendo pela cidade estava correndo para chamar Li Yun. Todos logo sabiam que a Yokihiro estava louca e correndo por aí só com as roupas de baixo. Pintor só continuou avançando. Depressa, sibilou ela. A pressa vai arruinar a ilusão, replicou ele. Confie em mim. Vi isso em pelo menos 3 vezes nos dramas. 3 vezes? Essa é a extensão da sua experiência? Ela deu um pulo, olhando para uma sombra lançada por várias plantas de arroz se movendo acima.
Aquilo era um sofrimento inebriante. E apesar da calma aparente, Pintor pareceu incapaz de não acelerar enquanto eles se aproximavam do esconderijo. Ele praticamente correu pelos últimos metros e parou junto ao tronco de uma das árvores de sombra. O pequeno grupo de árvores, como ela havia esperado, encobriu-os um pouco. Elas ficavam esticando suas correntes nas térmicas. Como era perto do lugar do ritual, as pedras estavam especialmente quentes. Pintor enxugou a testa, então sacudiu a mão, gotas de suor se evaporando rápido no chão. Como as pessoas sobreviviam neste lugar? Sussurrou ele. É algo que nunca vou entender. Mas nós. Ele perdeu o fio da meada quando viu Yumi, cujo coração trovejava como um tambor ritual. Seus nervos, como os dançarinos, se contorcendo diante dos espíritos. Seus olhos tais quais as fogueiras ardentes de um festival noturno. Você está bem? Perguntou ela. Essa foi a pior coisa que já fiz, disse ela, jogando as mãos para o ar. Foi maravilhoso. Garota, você realmente precisa sair mais. Estou tentando, disse ela com um sorriso descontrolado. Então abraçou o próprio corpo com muita força, arregalando ainda mais os olhos. Poderíamos fugir, escapar para o vasto mundo, como nas histórias que Sanjay costumava me contar. Geralmente, disse ele com um sorriso seco, prefiro ter pelo menos um encontro com uma garota antes de fugir com ela. Pode me chamar de tradicional. Não estou falando disso, retrucou ela de modo inferior. É só que isso é tão libertador e apavorante. Eles não se importam. Os espíritos realmente não se importam. Aí eu já não sei, disse ele, e apontou ao redor do tronco para a tenda, flutuando alguns metros acima do chão da plataforma. Os espíritos dão coisas como aquela plataforma para vocês, certo? Sem custo, sem preço. Sem preço, confirmou ela. Eles querem ajudar quando os invocamos. Acho que nos consideram intrigantes e gostam de olhar para nós. Parece que eles se importam, comentou ele, com você. Ainda que não se importem com um monte de coisas que vocês todos inventaram sobre eles. Ela sorriu. Tudo bem então. E agora? Como fazemos para entrar naquela tenda sem sermos vistos? Acho que você vai simplesmente caminhar até lá, respondeu o pintor. Eu? Por que eu? Yumi, você é literalmente um fantasma no momento. Ah, ela olhou para si mesma. E apesar de estar vestindo praticamente a mesma quantidade de roupas que usava no mundo de pintor, corou diante do seu estado de quase nudez. Acho que isso é útil, não é? Para espionar? Parece que pode ser uma vantagem, sim. Ele olhou para a tenda. Era grande, quase um pavilhão, e feita de lona grossa. Tinha sido montada em uma plataforma de madeira com cerca de 6 metros de largura, que possuía dispositivos flutuantes por baixo para mantê-la longe das pedras. Fico pensando, disse o pintor. O quê? É só que isso é o que os pesadelos costumam Isso é o que os pesadelos fazem na minha terra natal. Ficam se esgueirando por aí, se escondendo, e espiando para vigiar as pessoas. Sua testa se enrugou mais ainda. Eles conseguem atravessar paredes. Não imagino que. Ele olhou para ela. Yumi assentiu para pintor, compreendendo. Então, lembrando a si mesmo que ninguém podia vê-la, se esgueirou de trás da árvore e cruzou um trecho que faltava até a tenda. Não havia embrulhado seus tamancos, então eles continuaram a fazer barulho, madeira sob pedra. Aquele som não era real. Ela não era real, não completamente. Quando tentava agarrar as coisas, suas mãos passavam através delas, a menos que se concentrasse. Então, ao alcançar a tenda, ela fez uma mesura para os espíritos abaixo e subiu na borda da plataforma de madeira flutuante.
Ali deu um passo determinado na direção da parede de pano. E, com igual determinação, foi empurrada de volta. Yumi olhou feio para o pano, esfregando o nariz. Talvez não estivesse mostrando respeito suficiente. Ela se curvou para a parede o melhor que pôde de seu apoio estreito. Ó, parede de pano, disse ela. Conceda-me a honra de... O que está fazendo? Sibilou o pintor atrás dela. Uma petição à parede. O quê? Ela girou na direção dele e gesticulou para a tenda. Todas as coisas têm alma, e a alma da parede é similar à dos espíritos. Todas as coisas não viventes vêm deles. É por isso, Yumi, similou ele, que eles se tornam estátuas quando fazemos solicitações. E é por isso que as pedras chamam a atenção deles. É como... Olhe para sua mão. Ela hesitou, então olhou para a mão, que, enquanto gesticulava, havia enfiado direto através do pano. Hã? Será que sua petição havia funcionado? Ou... Ou talvez ela só não estivesse prestando atenção. Stampa havia dito que eles tocavam as coisas que queriam, que esperavam tocar. Então talvez... Ela fechou os olhos e deu um passo à frente, sem pensar no pano. Desse jeito passou direto por ele. Quando abriu os olhos, viu-se dentro da tenda. E, caramba, os eruditos viajavam com estilo. Tapetes espessos no chão, bancos e travesseiros finos para se sentar. Uma bancada com várias bebidas e jovens criados, provavelmente eruditos em treinamento, para cuidar de suas necessidades. A vista extravagante era interrompida por uma enorme máquina de metal no centro, suas válvulas e barras escancaradas, como o coração cortado de uma fera com as artérias seccionadas. O erudito chefe tinha um rosto esquelético e uma cabeça quase pontuda, como um lápis gasto. Ele andava de um lado para o outro, parecendo menos intimidador sem chapéu. O corte tipo cuia não ajudava. Era o tipo de estilo que você adotava quando achava que, por ter estudado literatura e engenharia, sabia fazer o trabalho do cabeleireiro melhor do que ele. Deveríamos tentar as bombas de vácuo novamente, disse o erudito enquanto andava. Não são as bombas de vácuo, contestou o erudito sentado no chão ao lado da máquina mexendo nela. É a fonte de energia, Gyondok Nimi. Nunca tivemos problemas com a fonte de energia da máquina paterna, apontou o erudito chefe irritado. Perdão, Gyondok Nimi, replicou o outro erudito, relaxando em travesseiros como uma fruta meio comida. Mas absolutamente tivemos problemas com a fonte de energia da máquina paterna. O incidente? Disse Gyondok, e Yumi pôde sentir a letra maiúscula ali. Isso não é uma questão faz anos. Os outros três eruditos se entreolharam. Muito bem, disse Gyondok com as mãos nos quadris. Se é a fonte de energia, então abasteça Sun Jun. Essa máquina é pequena, vai ser seguro. Sun Jun, o erudito que trabalhava na máquina, ergueu as mãos e recuou. De jeito nenhum. Nós precisamos de um espírito, disse o homem nos travesseiros. Só isso, Ronan? Perguntou o líder girando na direção dele. Nossa máquina atrai espíritos. Nossa máquina que atrai espíritos precisa de um espírito para funcionar. É o que você está dizendo? Que observação útil. Talvez aquela Yokihiju chame um, disse Ronan, dando uma mordida na fruta. Poderíamos agarrá-lo? Você já viu as pilhas dela? Disse Sun Jun. A única coisa que ela vai invocar nessa cidade é um pedido de desculpas. Tente acionar a você... Tente você acionar a máquina, Ronan, disse o líder. Quando estiver abastecida, vai continuar funcionando. Deve haver energia o bastante nesta vila para isso. Contanto que não a desliguemos, ficaremos bem. Nem sabemos se ela vai funcionar para a corte, para o corte, disse a observação Jun.
Talvez seja melhor repensar todo esse fiasco. Se não funcionar, replicou o erudito chefe, então vamos tentar outra coisa. Mas primeiro vamos seguir meu plano. Ele espiou para fora da parte frontal da tenda, fitando a cidade. É perigoso o que está acontecendo aqui, Ronan. Abasteça a máquina. Não, retrucou Ronan. Sem chance. Eu estou mandando. Eu faço. O quarto erudito falou de perto da parede onde estava parcialmente nas sombras. Yumi estreitou os olhos na direção dele, vendo um homem com barba cheia no queixo, mas um bigode que não estava conseguindo cumprir sua parte da barganha. Ele deu um passo à frente, levando Sun Jun a se afastar ainda mais da máquina. É uma máquina pequena, disse o quarto erudito. Vai ficar tudo bem. Ela só precisa de um pequeno abastecimento. Yumi deu um passo à frente, tentando ver melhor, enquanto o último erudito sem nome se ajoelhou diante da máquina e abriu um painel. Ela teve que se apertar entre os outros e se inclinar para mais perto, ficando bem no limite de sua conexão com o pintor, a fim de poder observar o erudito que hesitou. Depois pressionou a mão contra uma placa no coração da máquina. Ali, ela tinha certeza, duas linhas de luz surgiram. Uma era magenta vibrante, a outra azul celeste líquido. Lias de íon. Ela arquejou, então tapou a boca com a mão. Então, imediatamente sentiu-se tola. Eles não podiam ouvi-la. Sendo assim, se inclinou mais para a frente, a centímetros do homem, para certificar-se de que estava vendo o que achava que estava vendo. Sim, eram linhas de íon. Ela não podia se enganar com aquelas cores distintas. Elas conectavam o mundo erudito ao... Outro par se formou a partir do rosto dela, indo rumo à placa. Ela deu um gritinho, recuando bruscamente. Luzes se acenderam nos lados da máquina, e o erudito ajoelhado relaxou visivelmente, puxando a mão para longe e esfregando nas calças. O erudito chefe e o homem relaxado comemoraram empolgados. Aquele que estava sentado ali perto, contudo, Sun Jun, com graxa nas mãos por trabalhar na coisa, ignorou o feito. Ele não estava olhando para as luzes ou para seus companheiros. Não. Sun Jun estava olhando direto para Yumi. Ela sentiu um súbito pânico e se afastou sem jeito, agarrando o espírito de um cobertor e segurando na frente do corpo. Se a vissem... Ele continuou a olhar para onde ela havia estado. Não para ela. Ainda estava invisível. Há um espírito aqui, disse Sun Jun, se levantando apressado. O quê? Disse o erudito-chefe. Eu vi um segundo par de linhas, disse Sun Jun, apontando para onde Yumi havia estado. Um espírito. Ele se virou para mexer em algum equipamento, então pegou uma caixa de onde pendia um fio que conectou na máquina maior. Yumi sentiu-se tomada pelo frio. Uma sensação de frio físico, não apenas medo. A máquina havia roubado o calor dela. Sun Jun virou a caixa e a agulha no mostrador e virou-se para Yumi. Ela se esquivou, desviando dos eruditos e correndo rumo à parede da tenda. A agulha a seguiu. Ali, disse Sun Jun apontando. Está se movendo. Rápido! Pegue o dispositivo de captura. Apavorada com o que quer que fosse aquilo, Yumi fechou os olhos e pulou através da parede.